Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. Apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Terceiro milênio hoje traz um tema interessantíssimo, um tema importante. Estaremos falando sobre dor e sofrimento, mas afinal, o que é dor? O que é sofrimento? Qual a diferença que há entre eles? Como a doutrina espírita, ela vê essa questão da dor e o sofrimento? E é uma imposição da reencarnação, quando nós reencarnamos, a questão da dor e do sofrimento, ou é uma escolha do próprio espírito? Bem, essas são algumas das questões que nós teremos abordando durante o nosso programa. E quem estará abordando sobre este excelente tema, esse interessante tema hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, nosso irmão de muitos anos, o palestrante espírita Edmilson Ferreira. A gente convida você, amiga e amigo ouvinte, a acessar nossa página no Facebook do Terceiro Milênio. Acesse a nossa página que você estará assistindo ao vivo e a cores esta entrevista, e desde já convidamos a você a deixar sua like, deixar sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos dá aquele estímulo, a coragem, a força de continuarmos na tarefa, no trabalho a qual a missão foi confiada a nós. Então deixa lá sua mensagem, deixa a sua like, e a gente também informa que o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Dor e sofrimento, este importante, interessante tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, palestrante espírita Edmilson Ferreira. Edmilson, que alegria, que satisfação mais uma vez contarmos com a tua brilhante presença aqui na Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Pois é, Madeira, uma boa tarde a todos aqueles que estão acompanhando o programa Terceiro Milênio. A satisfação é muito grande, a oportunidade, visto todo esse momento que o nosso planeta está passando e todas essas situações as quais nós estamos envolvidos, enseja então os temas mais diversos possíveis. Eu diria que esse tema que nós vamos discutir a partir de então é um tema muito próprio assim para o momento, e eu gostaria assim que a gente participasse mentalmente, ativamente, cada um se engajando nessa proposta para que realmente todos nós consigamos. Nós vivemos um momento em que o ser humano ele precisa fazer a diferença de uma forma ou de outra para que a gente busque um mundo melhor, para que a gente realmente busque um amanhã melhor para todos nós. Então, são oportunidades ímpares que nós temos assim de tratar desses temas, né, Madeira? Que isso aí com certeza vai nos fortalecendo e nos ampliando um campo de ação para que a gente possa se ajudar, né? Essencialmente é para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa compartilhar o dia a dia, para que mais e mais realmente dor e sofrimento sejam elementos de discussão, não de relação com as nossas vidas. Interessante. Dor e sofrimento. Quem de nós em algum momento, em alguma situação da vida, já não tenha passado por este processo? E aquele que ainda não passou, passará. E é por isso que nós vamos falar desse tema. E vamos falar, irá já lhe perguntando, Edmilson, o que é dor? Assim, dentro de uma visão geral, eu até concito a todos aqueles que estão participando, que estão atuando
nesse momento para que a gente consiga, dentro da nossa proposta, atingir os nossos objetivos. Com certeza, dor, o tema dor e sofrimento, eles sugerem, eu tenho acompanhado formadores de opinião que desenvolvem as teses mais diversas possíveis. Alguns defensores, muito mais defensores do lado espiritual, emocional, outros defensores muito mais do aspecto físico da coisa, como tentando estabelecer um regramento. Eu diria que para a dor, na sua essência, não se estabelece um regramento, e sim uma compreensão. E a gente só consegue entender realmente a dor e o sofrimento quando nós conseguimos separar uma da outra na nossa vida e em tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Então eu diria que a dor, na sua essência, ela é um sistema de alarme do nosso organismo e que, uma vez acionado, ele estimula nós, espíritos, entendendo que somos espírito e matéria ligados, espíritos ligados a um corpo físico. Então esse corpo físico, ele aciona esse alarme e faz com que nós, espíritos, através da nossa sensibilidade, vamos perceber que algo no nosso campo físico ou no nosso campo emocional, e por isso, não é, eu defendo a ideia que a dor, ela não tem um contexto somente físico, ela tem um contexto também emocional. Nos próprios dicionários da língua portuguesa, Madeira, trata muito da dor pautada, voltada no físico. E eu gosto muito, até por sermos espíritas, por a doutrina espírita ter uma vasta relação de ser realmente uma doutrina esclarecedora e que nos leva principalmente ao campo espiritual, porque muito antes de sermos corpo, nós somos espírito. Então o espírito é a inteligência, o elemento capaz de mensurar e de lidar com a dor. Então esse alarme aciona, é sinal que no campo, que no nosso organismo, algo não está agindo dentro da motricidade natural do nosso corpo físico, e isso faz com que deliberadamente a gente venha a buscar se essa dor ela tem um cunho físico ou se ela tenha um cunho emocional. Aí, dependendo de um e de outro, é que nós vamos estabelecer uma relação. Mas então seria isso. E que aspecto importante para nós. Vocês imaginem quantas doenças que poderiam ter uma decorrência muito maior na nossa vida se não existisse a dor. Pois a gente sente a dor, percebe que algo não está bem, e aí a gente busca o médico, a gente busca o tratamento, né? A gente busca uma forma de superar aquela dor momentânea. Então, eu sempre chamo a atenção que a dor ela tem um contexto físico, mas ela também tem um contexto emocional, porque às vezes a dor momentânea ela pode ter um reflexo bastante avançado ao longo da nossa vida. Daqui a pouco a gente está mexendo numa ferramenta, madeira no martelo, e dá uma martelada no dedo. Sentimos a dor, mas passou. Mas como também no campo psíquico, nós podemos ficar com uma ideia de que toda vez que a gente for usar o martelo, a gente corre o risco de martelar e doer. Então aí já são, eu estou somente citando um exemplo, mas que é para que a gente possa ter uma ideia do quão amplo é esse campo, né? A dor, ela é restrita, mas ela tem uma amplitude, ela aciona um campo dentro do nosso organismo muito grande, que quando fica no físico e é identificado rapidamente,
puxa vida, a medicina nos auxilia, nós mesmos, porque às vezes o uso indevido, às vezes o corpo dói, é o colchão, né, que já está na época de ser trocado, é a nossa postura, é uma série de fatores, né, é o tempo, é a mudança do tempo que fez com que a nossa garganta, né, a gente sofra os revés, para o pessoal que tem problemas respiratórios, agora é inverno, né, as ites, as rinites, as sinusites, né, são todos elementos que acionam com uma complexidade muito grande que fazem com que a gente, via de regra, procure os mecanismos para sanar. Mas, quando essa dor ela releva a um cunho emocional, aí por vezes nós temos uma dificuldade maior de percebermos. E às vezes quando a gente percebe, ela já está num campo mais aprofundado, um campo mais à frente do que a dor, que eu tenho certeza que tu vai perguntar em seguida aí, mas só para aguçar os nossos sentidos, né? Essa dor continuada, ela vai fazer com que outros mecanismos acionem no nosso organismo, e aí sim, quando atinge o campo emocional, por vezes as coisas são um pouco mais difíceis, mas nada de impossível de ser superado. E o sofrimento, Edmilson? O que é? Uma coisa é dor, a qual tu nos relatou e fiz uma ótima reflexão, com uma coisa muito ampla, tanto no lado físico quanto no lado emocional. Mas a questão do sofrimento, o que é o sofrimento? O sofrimento, ele é o resultante da ação psíquica da dor. A dor continuada, a dor não bem encaminhada, a dor que não é conduzida por nós de maneira equilibrada, ela posteriormente, a posteriori, ela vai nos levar ao sofrimento. Ou seja, vamos fazer um joguinho de palavras aqui para que a gente possa entender e até para que a gente possa descontrair um pouco a ideia, porque senão nós ficamos muito na dor e muito no sofrimento. Mas para que a gente perceba que elas têm correlações, mas que necessariamente elas não são a mesma coisa. Se eu perguntasse para vocês agora se uma das diferenças entre o esperto e o inteligente, a gente iria pensar daqui, pensar dali, e eu rapidamente dou uma das respostas para vocês. O esperto é aquele que supera aquela situação em que o inteligente não iria se envolver. Então é para que a gente perceba que não são, que eles não são a mesma coisa, claro, mas que eles acabam tendo uma relação muito direta um com o outro. A dor e o sofrimento no mesmo campo. Então, fazendo um jogo de palavras, nós podemos sentir dor, mas essa dor não ser resultante de um sofrimento. Mas, com certeza, todo sofrimento, ele tem na sua origem a dor. E vamos complicar mais um pouquinho. O sofrimento continuado também nos leva à dor. Então a dor provoca ou não o sofrimento, mas a dor provocando, acionando o sofrimento de forma continuada, esse sofrimento, se não tratado de forma continuada, ele poderá aumentar essa dor. Então, o que é legal nesse mecanismo? É nós percebermos a diferença de um e de outro. É aí que eu te pergunto, desculpa estar te interrompendo, Edmilson, mas é tão importante agora neste momento fazer essa pergunta. E qual é essa diferença que há entre a dor e o sofrimento? O campo da dor é um campo mais de ação, é um campo emergente. E aí o sofrimento é o resultado. Ele é recorrente da dor. Então, a dor é iminente.
A dor é inerente na vida e eu diria assim, para que a gente deliberasse os nossos conceitos, de somente existir o sofrimento. Se diz que o sofrimento é inerente no ser em função desse processo natural de evolução que nós viemos desencadeando com o passar do tempo, Madeira, e que vai fazendo com que os nossos desvios de conduta nos levem à dor. E aí, resultante dessa dor, quando essa dor ela não é vencida, ela não é superada, ela nos leva ao sofrimento. Então, mas o Espiritismo, como doutrina, ele deixa as coisas bem claras para nós, ele interpreta de maneira bem clara que a vida não é somente isso. A dor é iminente, a dor oportuniza que nós venhamos a sofrer, mas se trabalharmos a dor, nós não vamos sofrer. A dor é recorrente, faz parte do nosso processo evolutivo. Do nosso processo evolutivo do dia a dia. Claro. Distraiu para fechar a porta, apertou o dedo junto, doeu. Faz parte. Uma série de coisas. Quanto a gente aprende, né, através da dor. Quantas coisas a gente aprende. Foi uma festa. Se a gente não aprendeu, porque a dor ainda não foi suficiente. Foi uma festa, colocou o sapato apertado, aí dá vontade de dançar, fica sentado muito tempo, incha o pé, dói, né? Então, numa próxima oportunidade, vai mais à vontade. Vai mais à vontade. Não vai tão chique, que é para não sofrer. Então, são exemplos, é lógico. Mas assim, para que a gente entenda que nós, às vezes, quando dos atendimentos, né, quando a gente vai atender irmãos em processo de atendimento fraterno, as pessoas às vezes tendem a dizer para mim assim, Edmilson, esse problema que eu estou passando, ele é tão grande que eu aprendi a conviver com a dor. Gente, não é verdade, a gente aprende a viver com o sofrimento. Porque às vezes a dor, ela não existe mais. A dor já ficou lá atrás. Já ficou, já passou. Já passou. Já. Mas o sofrimento fica. Então, claro, respeito outras opiniões, mas entendo que a gente não se acostuma com a dor, a gente se acostuma com o sofrimento, a gente se acostuma a sofrer. Claro, como tu disseste, é muito ampla essa questão da dor, claro que é muito amplo, mas a gente encontra às vezes situações que a pessoa ainda está carregando uma dor que já passou, não existe mas mais. Eu não esqueci, mas eu não, isso está muito latente em mim, mas vem cá, mas já faz 5, 10 anos, tu ainda carrega esse tormento ainda, carrega. E gente, vocês percebem um jogo de palavras que fica até estranho. A dor dói. Ela dói e ela dói bastante. Então, a gente tem que trabalhar a nossa vida para quando houver essas ocorrências, aquilo não avolume. Dores de mágoas, dores de ressentimentos, né? Que só nos entravam, só nos atrapalham o ciclo. Às vezes nós guardamos por anos mágoas, ressentimentos, perdemos o sono, aquilo fica nos atrapalhando. O próprio momento atual, Madeira, o próprio momento que nós estamos passando, esse momento pandêmico, se a gente ficar só pensando em dor, em desencarne e não acreditarmos que isso tudo está acontecendo para que o amanhã seja melhor, acreditarmos mesmo, não somente na nossa fala, não somente naquilo que nós escrevemos, mas nas nossas ações. Quando nós despertamos para a necessidade de buscarmos um amanhã melhor, não é pensando só em nós, é pensando na coletividade. Então aí a gente passa a viver melhor, então aí a gente passa a entender tudo isso que nós estamos passando, e aí nós percebemos que nós não estamos vivendo um sofrimento,
Nós estamos vivendo a dor. Sofrimento é para aqueles que tendem a cada dia, a cada momento, se vestirem a carapaça dessa dor e trazerem ela consigo. Então é um momento de dor que a humanidade está enfrentando, mas que ele não pode se transformar em sofrimento. Ora, já tem gente pensando no ciclo A, no ciclo B, no ciclo C, que irá de vir. E como é que vai ser o amanhã? E será que é o ano que vem? Gente, vamos viver. Puxa, vamos agradecer a Deus, né? A maravilha da oportunidade que nos está sendo dada, né? Da gente poder ainda estarmos juntos aqui, cumprindo com a nossa missão, mas vamos cumprir. Isso nos coloca, me remete, né, uma passagem do Cristo, o Cristo sendo crucificado, passando por um momento de dor, porque ele sentiu dor ao ser pregado na cruz, chicoteado. Dor física. Dor física, né? Sentiu. Passado aqueles momentos, né, do seu desencarne, sofreu também ingratidão na alma. Ele sofreu ingratidão daqueles que o amavam e ele abandonaram no momento decisivo, ao qual ele precisava enxergar os seus amigos, e 90% desapareceram, né? Passado aqueles 3 dias, ele então retorna em espírito, e por algum momento ele ficou ressentido com seus amigos, que no momento eram os apóstolos, e exceto João, né, que havia lhe abandonado. Ele vai em encontro a eles, ceia com eles, e por um momento ele demonstra um gesto de contrariedade, de sofrimento e de ressentimento com aqueles a qual ele há muito havia amado. Então, essa lição é muito interessante. Que tu nos traz, Edmilson, essa questão da dor e do sofrimento. Jesus Cristo não ficou com aquele sofrimento com aqueles que haviam lhe abandonado. Exatamente. Que haviam lhe traído. Ótimo o teu exemplo. Ele sentiu a dor. Que haviam virado as costas para ele. Os amigos que diziam que amavam Cristo. Não te conheço, nem sei quem é esse homem crucificado. Mas como tu não sabe, foi ele que te curou da cegueira. Tu era aleijado? Não, mas não é o mesmo. Exatamente. E ele não ficou ressentido. Lidou com a dor. Mas essa dor não se transformou em sofrimento, um espírito puro. Um Verdade. espírito amor, né? Edmilson, como a dor e o sofrimento, ele é visto pela doutrina espírita? Como é que ela é vista assim pela doutrina espírita? A dor e o sofrimento? O espiritismo... Já vem nos falando um pouco também sobre isso. O espiritismo, como doutrina, ele encara a dor e o sofrimento como mecanismos de transformação. Né? A dor e o sofrimento, eles existem em função da transformação natural a qual nós espíritos, no nosso processo natural de evolução, passamos. Não temos que passar. Gente, vamos estabelecer esse conceito, essa ideia. Não é que nós tenhamos que passar. Nós passamos. Passamos em função dos nossos desvios de conduta. Quanto mais nós vencermos os nossos anseios, os nossos ressentimentos, quanto melhor nós lidarmos com os nossos sentimentos, sem dúvida nenhuma. Com maior facilidade, nós vamos encarar a dor, porque ela vai acabar acontecendo, como tu citou agora com o próprio Jesus, ela aconteceu. Mas nós vamos sair bem, nós vamos sair, como se diz lá fora, a gente vai superar esses contextos. Então o Espiritismo, como uma doutrina consoladora, eles veem a dor e o sofrimento como correlacionados ao processo natural de evolução. E até tem aquele jogo de palavras que diz que a gente aprende pela dor ou pelo amor. Não é? Então, o Espiritismo deixa bem claro, e esse exemplo eu gosto muito, ou a gente aprende pela dor, ou a gente aprende pelo amor, porque vocês percebem que Deus Nosso Pai nos dá a opção dessa escolha. Tu tem 2 caminhos para tu evoluir.
Tu queres evoluir com dor ou tu queres evoluir com amor? Às vezes, no nosso mecanismo diário, a gente tende a querer evoluir pela dor, né? Apanhando da vida, apanhando no dia a dia. Mas a própria dor vai nos fazendo perceber a dor, e principalmente concomitantemente o sofrimento, eles vão nos fazendo perceber a necessidade da mudança, de que alguma coisa aciona o alarme, de que alguma coisa carece. Alguma coisa necessita ser modificada. O Espiritismo, à luz da doutrina, nos concita, nos chama a atenção para a necessidade da modificação, para que aprendamos muito mais com amor e para que a gente saiba lidar com a dor, para que essa dor não se transforme em sofrimento. A dor, podemos assim dizer, Edmilson, ela é uma imposição das leis divinas ou é uma escolha do próprio espírito ao reencarnar? Essa dor ela é uma imposição da lei divina, tu vai passar por essa dor, ou é uma escolha nossa? Ou uma terceira opção, né? Antes de reencarnar, é combinado, né? Nas duas partes, né? Eu diria que não entendo como imposição divina, porque Deus, nosso Pai, é amor. Claro. Nos criou para nos amarmos e nos criou para sermos felizes. Por sua vez, me questiono muito de escolhermos a dor e entendo muito mais, Madeira, que dentro da nossa programação reencarnatória, que é exatamente o momento, que é exatamente o processo em que nós estamos na errasticidade, estamos na pátria espiritual, já passamos por todos os estágios deliberados, já nos encontramos em condição de preparar o nosso retorno para o corpo físico, para uma próxima reencarnação. Nesse momento, nós somos espírito na sua essência, somatizadas todas as experimentações desde a nossa criação por Deus nosso Pai. E aí, conjuntamente com aquele espírito, nosso mentor, nosso amigo, mais os bons espíritos, nós vamos deliberar daquilo que é mais necessário para que a gente não sofra tanto e para que a gente possa evoluir. Então, fruto do nosso passado, no nosso presente, nós vamos delinear. Olha o termo que a gente está usando, nós vamos delinear o nosso futuro, porque depois a gente pode, quando a gente vem para cá, a gente às vezes modifica. A gente acaba modificando, a gente vem para fazer uma coisa e a gente acaba fazendo outra, né? Então, quando a gente programa, quando se fala em programação reencarnatória, eu lembro que há umas 3 semanas eu estava conversando com uma senhora e eu brincando com ela, a senhora sabe aquele delineador que vocês usam para passar lá no cílio, que delinea, né? É isso. Na nossa programação reencarnatória é isso. Nós delineamos a nossa próxima existência. Por que a gente delinea essa existência? Porque ela poderá ser modificada. E isso vai depender de nós. Pior do que está, não fica. Mas a gente pode passar essa nossa reencarnação com muita dor e com muito sofrimento. Isso vai depender do quê? De quando se apresentarem as provas do dia a dia, que são escolhas, opções que nós vamos fazendo, e quando se apresentarem as expiações, que são resultantes do nosso passado, as nossas escolhas é que vão ser a referência para... Elas que vão determinar que tipo de vida a gente vai ter. Elas vão ser o determinante da nossa vida. Então, eu não diria que nem uma condição de Deus,
eu não diria que nem uma condição dos espíritos mentores, e não diria também escolha, uma escolha nossa, é um estado de delineamento, de solução de continuidade que é a vida. Então, dentro da nossa solução de continuidade que é a vida, nós deliberamos passar por determinadas ocorrências. Não quer dizer, gente, necessariamente que ela vai ser com sofrimento, ela poderá ser com dor. O sofrimento aí vai depender do tipo a maneira que vamos lidar, que vamos estabelecer, com essa situação, com a dor. Vamos lidar com essa situação. Tem gente que lida de uma maneira bem suave. Tu pergunta, tu tá sofrendo? Não. A gente vê, parece que a gente é que sofre, né? E a gente vê a pessoa, eu saí de lá no sofrimento, mas a pessoa não está sofrendo. Ela tem aquela dor, está passando, seja qual for a dor, né? Mas tem pessoas que não sabem administrar muito bem essa parte. E às vezes a gente se depara, principalmente nesse período agora, Madeira, a gente se depara às vezes com pessoas, com irmãos, que a gente percebe que eles não têm por que estarem sofrendo. Também. Sabe, não tem, a gente percebe nitidamente que aquele sofrimento já poderia ter sido virado a página daquilo ali. Mas tem uma dificuldade muito grande de libertação. Claro. Então, o amor, ele é a referência da gente se amar, sabe? Da gente se gostar realmente, da gente... vou apostar em mim, sabe? Eu vou apostar em mim, eu vou apostar que realmente eu posso tornar a minha vida melhor. E pronto, gente. Interessantíssimo, me vem em mente um momento, na época romana, que Joana de Cusa estava sendo levada, acorrentada no circo romano, lá para ser castigada, e ela e o filho dela serem mortos, né? E um dos soldados romanos, ele pergunta, o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela olha firmemente, mas com serenidade, né? Não, meu filho, esse Cristo, ele não me ensinou a só morrer, mas acima de tudo a te amar. Ela desarmou o soldado romano. Sim. O que é o amor, né? O que faz o amor? No momento que ela estava ali, naquele momento, né, que ela ia passar por... Já sabia dos enfrentamentos. Dos enfrentamentos. E sabia que ela estava indo para a morte, né? E ela então dá essa resposta para o soldado romano, né? O Cristo, ele não só me ensinou a morrer, mas acima de tudo, a te amar. E assim, até fazendo um gancho, Madeira, a gente falava agora há pouco do espiritismo nesse questionamento, né? Para que a gente reflita, sabe? Seja aqueles irmãos que estão acompanhando o nosso trabalho nesse momento, que são espírita, ou aqueles que gostam da doutrina espírita, que acompanham a doutrina espírita. Gente, quando a gente defende, quando a gente fala, né, da vida eterna, quando a gente fala da importância do trabalho que cada um de nós temos e que estamos realizando enquanto ligados a um corpo físico, esses momentos, como nós estamos passando agora, são exatamente os momentos de laboratório para colocarmos em prática aquilo que vínhamos estudando, ou aquilo que vínhamos debatendo, ou exatamente aquilo que vínhamos falando para as outras pessoas. Sim, é verdade. Né? Exercitarmos. O momento que nós estamos passando, ele é um momento ao qual nós espíritas, naquilo em que acreditamos, se realmente acreditamos. Que é um momento, sabe, da gente estabelecer esses conceitos para percebermos se realmente eu estava acreditando naquilo que eu estava convivendo dentro da casa espírita, se eu realmente estava acreditando naquilo. Puxa vida, esse é o momento da aplicação. No início, quando a gente entra na doutrina espírita, a gente se encanta.
tudo é lindo, tudo é maravilhoso e queremos doutrinar as outras pessoas, queremos que as outras pessoas, é óbvio, se tornem entre aspas, né? Se tornem espírita. Lá no meio da caminhada começam então as provações para... Se realmente tu quer ser espírita, vem cá, eu só encontro o problema do espiritismo. Meu Deus, as pessoas são complicadas. Aí começam as provações, as dificuldades, os entraves. É realmente para provar se realmente a gente quer seguir esse caminho. A gente passa a ter problemas, não quer dizer que todo mundo vai passar por isso. Tu começa a ter problemas de saúde, problemas familiares, problemas do trabalho. Mas acima de tudo, recorrentes do próprio meio, né? É recorrente do próprio meio, né? Mas nunca também nos falta auxílio da espiritualidade, né? Sem dúvida. Então, esse é o momento, gente, para nós exercitarmos tudo aquilo que nós acreditamos. Quando a gente acredita em alguma coisa e guarda para si, a gente poderá sofrer o reflexo dos mecanismos que vão ocorrendo na nossa volta, no nosso entorno. Quando a gente acredita e vive aquilo, vive o espiritismo na sua essência, vive aquilo que aprendeu, vive aquilo que entendeu, eu entendi que a vida é eterna, eu entendi que tudo aquilo que nós passamos, ele se torna necessário para o nosso aprendizado, eu aprendi que realmente o amanhã vai ser melhor que o hoje. Eu aprendi que eu preciso viver o hoje sem sofrer por as coisas que passaram. Eu aprendi que eu não tenho que sofrer por antecipação, porque eu preciso aproveitar exatamente esse momento. Eu aprendi no Espiritismo que realmente nós, nos unindo como seres, nos amando como espíritos, nós podemos tornar o mundo melhor. Então, eu aprendi que a gente tem que se gostar e realmente, efetivamente, a gente buscar a exercer isso na nossa vida. Eu diria que não temos um momento mais propício para que a gente faça essa reformulação, porque até então, Madeira e irmãos que nos assistem, até então, essa reformulação, ela necessitava de um time, de uma sacudida na nossa vida, né? Precisava acontecer alguma coisa para muitos de nós para que a gente percebesse a necessidade da mudança. Gente, nós tivemos um time global, um time mundial. Então, nós não podemos mais ficar nessa. Eu preciso que aconteça alguma coisa para que eu modifique. Não. O momento atual, ele está sendo uma referência para que nós, como irmãos, realmente vamos percebendo a necessidade da mudança a partir de cada um de nós, mas principalmente como um todo, dentro da coletividade, se ajudando mais, sabe? Sendo mais, realmente mais companheiro um do outro, procurando auxiliar ao irmão que está necessitando, para que às vezes a sua dor não se transforme em sofrimento, ou para que o seu sofrimento seja superado. Então, todas essas coisas assim, às vezes por uma palavra, por a gente dar atenção, por responder a um questionamento, por um bom dia, por uma boa tarde, por uma boa noite, né? Então, por um simples gesto, nós temos a oportunidade de realmente modificarmos esse nosso momento, mas principalmente o nosso amanhã também. São 17 horas e 40 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 18 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos conversando, entrevistando nosso amigo, nosso irmão, palestrante espírita Edmilson Ferreira, que vem falar desse tema maravilhoso, um tema interessante, que fala do nosso dia a dia também. É sobre a dor e sofrimento. E quem de nós, em algum momento, em alguma situação da vida, já não tenha passado pela dor, pelo sofrimento. E aquele que ainda não passou, passará, porque nós estamos no mundo de provas e de expiações. Edmilson, algumas pessoas,
e graças a Deus que são algumas, não é a sua maioria, entende que muitas vezes a dor e o sofrimento que ele está lhe causando é um castigo de Deus. É castigo de Deus para essa situação. Muitas vezes algumas pessoas pensam, Deus só pode estar me castigando. Eu vejo toda a gente sendo feliz, olha lá, olha aqui no Facebook, olha aqui, só vejo alegria, só vejo felicidade. Mas é só comigo que isso acontece? Isso é castigo, só pode ser castigo. Algumas pessoas falam isso, acho que Deus esqueceu de mim. Tem uma pessoa iluminada, Edmilson, e Deus esqueceu de mim. Ótima questão. Sabe, Madeira, o momento atual, ele está fazendo com que as pessoas reflitam bastante a respeito, né? E eu diria que Deus, nosso Pai, nunca foi tão conclamado e tão chamado como nesses últimos meses. E a gente percebe, assim, algumas pessoas muito desinformadas que tendem a dizer que isso tudo que nós estamos passando é um castigo, né, que Deus, através da natureza, está punindo o homem, outros individualmente, por problemas que às vezes, né, essa pandemia tem trazido no seio das famílias, né, e tem levado as pessoas ao sofrimento. Gente, Deus é Pai, Deus é amor. E se é que dá para dizer pelo simples fato, né, mas pelo simples fato, porque a simplicidade, ela tem uma relação direta com o amor, né? O simples fato de Deus ser amor com todos nós, com certeza não estabeleceria uma relação de castigo para qualquer um de nós ou de forma a punir a humanidade. Eu entendo que não existe essa relação de castigo de Deus para conosco. Entendo que Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade de ir e vir, de escolher. Olha o que a gente estava discutindo agora há pouco, eu e Madeira, né? Deus, nosso Pai, nos deu através do livre-arbítrio a oportunidade de nós escolhermos. Tu queres caminhar pela dor ou tu queres caminhar pelo amor? Então, e nem tampouco foi Deus quem criou esses mecanismos para a nossa dor. Esses mecanismos que nos fazem sentir dor, esses mecanismos que nos fazem sofrer, eles são recorrentes do processo natural da vida. Então, na mesma proporção que Deus, nosso Pai, não nos castiga, nós também não nos castigamos. As coisas que vão acontecendo com a gente e que nos levam à dor e que por vezes nos levam a sofrimentos os mais acentuados possíveis, elas são decorrentes daquilo que nós chamamos de solução de continuidade. E entenda-se, quando a gente fala solução de continuidade, é a vida espiritual, que teve a sua origem lá quando fomos criados por Deus nosso Pai, espíritos simples e ignorantes, até o dia de hoje. Então, muitas dores, muitos enfrentamentos que nós temos, eles fazem parte dessa solução de continuidade, que é o que nós chamamos de vida. Eu costumo definir como vida isso, o tempo espiritual que vem da nossa criação até o dia de hoje. E chamo de existência o momento da fecundação, lá em que óvulo e espermatozoide se unem e se forma a célula-ovo, e ali nós começamos a ter um ciclo na matéria, no corpo físico. Isso seria a existência, que é o nosso tempo que nós passamos na matéria, passa pelo nascimento, depois a infância, a juventude e até o momento presente. Então, muitas das coisas que nós entendemos como castigo, que passamos nessa existência, elas são decorrentes de ações deliberadas nessa existência, que a gente às vezes não precisa voltar muito no tempo para sabermos por que a gente está sofrendo, por que a gente está passando por determinada dificuldade. E outras
elas vêm ao longo da nossa caminhada dentro dessa solução de continuidade e que nos acompanha. Não é? Nós carregamos na nossa bagagem as nossas virtudes, os nossos vícios e os nossos defeitos. O que nos leva à perfeição? O que nos aproxima da lei do amor? Quanto mais nós dirimimos os nossos vícios, quanto mais nós superamos os nossos defeitos e mais nós vamos transformando eles em virtudes, melhor a gente vai lidando com os problemas da nossa vida. Edmilson, que mensagem quis Jesus nos passar com a frase: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que mensagem quis Jesus passar com essa frase? Num primeiro momento, assim, quando ele fala das aflições, tanto das aflições fruto das ações presentes, bem como das ações pretéritas, né? Ele quis estabelecer uma relação que nós éramos espíritos lá de um tempo muito longínquo e que o resultante da nossa evolução, da lentidão da nossa evolução, ia fazer com que nós passássemos por aflições. Então, e tereis aflições, exatamente em função do nosso processo de evolução, que vai fazendo que quanto mais nós vamos avançando nos valores morais, nos valores éticos, nas nossas virtudes, menos aflições nós vamos tendo ao longo da nossa caminhada. Quanto mais dificuldades nós temos com os vícios e com os nossos defeitos, mais aflições nós vamos enfrentando. Então, Jesus deixa claro para todos nós que nós teríamos aflições em função de um processo natural da nossa evolução. Mas ele também diz: eu venci o mundo. Por quê? Porque ele nos deixou um exemplo que venceu, vivendo num corpo físico, que tu agora há pouco acabaste de chamar a atenção, Madeira. Jesus sentiu dor. Sentiu. Mas aí a gente se questiona, e sofreu? Acredito que não. Porque entendia toda aquela situação, todo aquele contexto, porque era um espírito amor. Sabia que todo aquele trabalho que ele estava desenvolvendo não era um trabalho em vão. Então, eu venci o mundo. Esse mundo material, com essas iniquidades materiais, com essas deficiências materiais, ele enfrentou todas elas e venceu. E aí nos deixa um recado. Se eu venci, vocês que são meus irmãos, filhos de Deus nosso Pai, também o podem. Então nos dá uma mostra da capacidade que nós temos de realmente vencer o mundo. Mas vamos esperar acontecer alguma coisa? Não, gente. Que essa minoria, e eu não diria minoria, porque realmente esse programa ele tem uma amplitude muito grande, né, uma audiência muito grande, mas nós que aqui estamos, se deliberarmos a partir de então, se essa oportunidade que tivemos, né, dessa 1 hora de bate-papo aqui, que eu gostaria que fosse maior, né, Madeira, mas o tempo ele passa numa velocidade muito grande, mas se nós que aqui estamos pudermos absorver essa ideia, e foi isso que quando eu fui convidado, né, pelo Madeira para participar desse programa com esse tema, foi isso que me despertou de vir e de sentir. Se a gente conseguir plantar no nosso coração, desenvolver no nosso coração essa ideia de que realmente nós podemos fazer a diferença, a gente começa a caminhar para vencer o mundo. Vencer o mundo, talvez hoje não como Jesus, mas a seu tempo, em pequenas coisas,
né? São de pequenos passos que a gente chega longe, né? Que a gente atinge um caminho. Ninguém que cruza a faixa final da vitória não teve que dar o primeiro passo. Claro, isso me reporta numa ocasião da Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram para ela, mas tudo que tu faz não é uma gota no oceano? E ela, mas meu filho, o oceano seria menor sem esta gota. Então que sejamos nós uma gota. É isso aí, nós somos muito importantes. Sim, somos. Imagina, se cada um de nós, a sua gota, a gente faz um oceano. Ótimo. A gente consegue uma revolução. Consegue. O que a gente busca aí consegue. É exatamente isso. Eu acredito muito, por isso que eu gosto muito da área de instrução dentro do Espiritismo. Exatamente por isso, porque eu acredito que o ser, quanto mais ele se engajar nessa tarefa de discutir a capacidade que a gente tem de mudar as coisas, para que ele acredite e isso se torne uma relação com o seu dia a dia, com a sua vida, eu acredito que a gente consegue sim fazer a diferença, que a gente consiga mudar o mundo. Edmilson, neste momento grave da humanidade, a qual estamos vivendo, que é a pandemia, te pergunto, estamos sim passando por um processo de dor e sofrimento? E uma outra pergunta, e qual é a mensagem que podemos refletir deste momento? Eu diria, e torno a dizer, eu diria que nós estamos enfrentando um momento de dor. O sofrimento, ele é iminente em função do nosso despreparo para a situação, né? Quanto mais espiritualizados, mais capacidade nós temos de entender e de superar esse momento. Esse momento que a humanidade está passando, ele é um momento muito importante, porque ele é um momento que concita, que faz com que cada um faça uma reflexão do que realmente ele conseguiu até hoje. Qual foi a leitura? Qual foi a leitura que ele fez da vida até hoje? A leitura que nós fizemos da vida, ela nos condiciona ao enfrentamento. Então, a gente tem que ter a humildade de entender que se nós não estamos tendo forças para enfrentar o momento, é porque nós não nos preparamos bem. Mas o legal de tudo isso é que nunca é tarde. Não é? Nunca é tarde para que a gente se prepare. Se existem pessoas precisando de ajuda, existem irmãos dispostos a ajudar. O que necessariamente, Madeira e ouvintes, o que realmente a gente não pode ficar é em cima do muro. A gente tem que se colocar ou numa situação ou em outra, para que o mundo realmente para que o nosso planeta tenha essa transformação, se faz necessário que as pessoas estabeleçam aí o que eu quero, ser aquele que ajuda ou ser aquele que é ajudado. Eu só posso ir até ti se realmente eu tiver a percepção ou se tu me chamares. Então é isso. É isso que as pessoas precisam entender. Existem muitos irmãos querendo ajuda. E a gente é que tem que ter a sensibilidade de perceber que esse pouco que nós já aprendemos, que esse pouco que nós já conquistamos, ele é o suficiente para aqueles que muitas vezes não têm quase nada. Quase nada. Então eu diria assim, como mensagem, tem uma passagem, essa pergunta que tu me fez agora há pouco, ela é do João 36 ou 37 de São João, né? Essa e tem uma outra em São João também 14,
capítulo 14, versículos 15, 16 e 17, em que Jesus diz: se me amais, guardai os mandamentos, que eu irei ao Pai e rogarei a Ele, e Ele enviará a vós o Espírito Verdade, o Consolador prometido, que chegará a seu tempo e que ficará para toda a eternidade. Então, o Consolador prometido, anunciado por Jesus, é exatamente, e que muitas vezes as pessoas vislumbraram e sedimentaram ele nas religiões, o Consolador prometido é exatamente esse despertar que a humanidade teria que ter um dia da necessidade de se ajudar, do coletivo se dividir, aqueles que ajudam e aqueles que precisam ser ajudados, e aí se unirem para um bem maior. Eu deixaria isso como mensagem para todos aqueles que nos acompanham. Faça a sua escolha, mas tome um caminho, né? Diante dessa mensagem do Consolador prometido, ficamos assim, podemos dizer, consolados, esclarecidos, informados, confortados com as tuas reflexões desse tema maravilhoso, desse tema despertador que é sobre a dor e o sofrimento. O quanto a gente aprendeu hoje. Eu aqui contigo, eu estava te observando e eu, meu Deus, o quanto que eu tenho que aprender. Estou aprendendo e aprendi mais um pouco hoje junto contigo, Edmilson. Todos nós. Gostaria de agradecer a ti, Madeira, a todos do programa Terceiro Milênio, a direção da Rádio Tupãssi, a Liga Espírita Pelotense, né, que oportuniza esse trabalho, e a todos aqueles que nos assistiram até então. Fiquem com Deus, muito obrigado. O nosso muito obrigado, meu amigo, por estar aqui junto com a gente. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Agradecemos à Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, em nome do seu diretor-presidente Jorge Marião, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribes, o técnico da rádio, competente técnico Sidney Coeixon, o nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão, que faz essas maravilhosas transmissões que leva para o Brasil, para o mundo todo. Então, nosso muito obrigado a esse técnico competente, Cláudio Leão, a equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, mais uma vez o nosso convidado, Edmilson Ferreira, que abrilhantou o nosso programa hoje. E agradecemos todas as mensagens que chegaram no Facebook do Terceiro Milênio durante essa entrevista. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês, pela audiência daqueles irmãos que estão nos ouvindo também pela Rádio Tupãssi AM. Nosso muito obrigado de todo o coração. Lembrando que temos encontro marcado na próxima semana, na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenham um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.